Então nós iremos dar continuidade sobre a ministração do Sermão do Monte. Nós estamos falando do cidadão do reino do céu. Então, o reino do céu existe uma constituição. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é a constituição do reino do céu. A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 5, do 1 até o 12, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, a Tua revelação. A revelação, Senhor, do segredo do reino. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, nos capacita, Senhor, para a Tua boa obra. Traga para cada um, Senhor, que está nos assistindo, o que o Senhor tem, Senhor, na vida deles. Abra, Senhor, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, os lábios espirituais, ó Pai, para que eles possam ouvir, que eles possam entender e compreender e ver a grandeza da sua santidade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, toma o teu lugar de honra na nossa vida, toma o teu lugar de honra na vida, Senhor, de cada um que está nos assistindo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Na ministração de terça-feira nós falamos bem-aventurados humildes de espírito. Então, hoje nós iremos falar sobre os que choram, porque serão consolados. Então, a natureza do povo do reino, primeira coisa, ele precisa ter humildade, esvaziar de todo o seu eu, de todo o seu ego. Quando nós temos humildade, quando nós esvaziamos de nós mesmos, o que acontece? Nós somos felizes. Felizes porque nós temos humildade. Agora nós precisamos, quando nós temos a humildade, nós choramos. E Jesus diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se você está chorando, hoje você vai ser consolado. Os humildes de espírito, eles choram. Os humildes de espírito, eles serão consolados pelo Senhor, porque o choro, ele faz parte da vida do cristão. Em primeiro lugar, esse choro não é um choro de coisas naturais. Não é quando uma pessoa morre, ou não é quando algo acontece. Não é feliz o choro porque o pai ou a mãe morreu. Isso não é um choro de felicidade, esse é choro de tristeza. Não é feliz o que chora porque perdeu o emprego. É um choro de tristeza, de desespero, porque ele precisa do trabalho para comer o pão de cada dia. Também não é o choro de lamento, de infortúnio, que declara que você é feliz. Não é o feliz aquele que chora quando assiste um filme romântico. Isso também não é o choro que Jesus está falando. Feliz é aquele que chora por causa de um arrependimento. Isso é o choro do arrependimento, pela consciência da condição de pecador. Isso é ser feliz. Você chorar de arrependimento.
se você chorar porque você é um pecador. Quantas vezes nós assistimos e vemos nos cultos pessoas indo no altar chorando, pedindo para Jesus entrar no seu coração. Esse é o choro que será consolado pelo Senhor Jesus. É o choro por causa das injustiças humanas, aqueles que estão chorando, clamando injustiça, querendo justiça. Então, a Bíblia diz que Jesus chorou. Não diz que Jesus sorriu, mas afirma que Jesus ele chorou. Então, se Jesus chorou, nós também vamos chorar. Jesus chorou de tristeza, da dor, da perca de um amigo, que era Lázaro, era como um irmão para ele. Lucas 19, 41, 42 diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Quando Jesus ele estava chegando a Jerusalém, ele chorou, porque ali existia pessoas que iriam morrer, ia passar por tanta dificuldade, e ele falava assim, se ele conhecesse o dom que Deus teria para eles, isso não iria acontecer, mas aconteceu. O Senhor chorou de compaixão, ele chorou por ver a dor dos outros. Nós estamos chorando por compaixão? Nós estamos chorando quando nós estamos vendo a dor do próximo? Do mesmo modo, nós devemos chorar ao andar na rua e ver pessoas que estão no caminho errado, pessoas que estão indo para o inferno, pessoas que estão desesperadas sem Deus. Devemos chorar por causa das aflições, da dor e da opressão que o diabo coloca sobre a vida das pessoas. Muitas das vezes nós não estamos fazendo isso porque nós estamos tão céticos, nós somos tão cristãos que nós falamos assim: ah, essa pessoa merece mesmo, ela está andando no caminho errado, ela não quer nada com Deus, mas na verdade ela não consegue sair da onde ela está sem a oração, sem o jejum, sem a ajuda de alguém. Então nós precisamos ter empatia, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando o Senhor Jesus vier enxugar de nossos olhos toda lágrima, Ele enxugará a lágrima daqueles que choram por causa do pecado, daqueles que choram pela a desgraça dos outros. Jesus virá. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a tristeza segundo Deus opera arrependimento, e a tristeza segundo o mundo, ela opera morte. Foi o que aconteceu com Pedro e Judas. Pedro se arrependeu, chorou de tristeza, mas Judas ele teve remorso e operou um arrependimento nele de morte. Então nós precisamos ter essa tristeza, mas a tristeza de arrependimento. Não é qualquer choro que vai provocar, que vai fazer com que nós sejamos contristados. O choro segundo Deus não tem aparência de piedade. Muitas vezes nós temos piedade e aí nós choramos, mas o choro segundo Deus não tem aparência de piedade. É triste, mas sem ser miserável. O choro segundo Deus é sóbrio, mas não sombrio. É grave, mas nunca frio e distante. Muitas das vezes nós somos frios, nós somos insensíveis, nós somos distantes do que Deus tem para nós. Por isso nós precisamos ter um choro segundo o que Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 7, verso 17: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida,
e Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Então, quando nós choramos, o Senhor Jesus, Ele entra na nossa vida, Ele vai enxugando as nossas lágrimas, Ele vai nos apacentando, e Ele vai servir de guia para nos limpar, para nos purificar. Quando tudo o mais falhar, experimente chorar. Nós buscamos todos os outros recursos, menos o do Senhor. Quando muitas vezes nós esquecemos, nós deixamos de buscar o Senhor, e aí nós buscamos todos os outros recursos. Quando não tem mais jeito, aí nós choramos. Quando nós choramos, o Senhor vai enxugar nossas lágrimas. Tem a história de um pai que ele falava com o filho, e o filho não obedecia. E esse filho estava caminhando para o abismo. Quando foi um dia, esse pai começou a falar com o filho e começou a chorar. Falou: filho, tudo que eu falar para você, tudo eu já falei para você, você não mudou. Então eu não tenho mais outro jeito a não ser eu chorar para você. E naquele dia, o choro daquele pai fez com que aquele filho fosse transformado. O caso do filho pródigo. O filho pródigo pediu para sair, levar toda a sua herança. O pai sabia o que iria acontecer, mas o pai entregou, e o pai ficava à espera do seu filho. Quando nós choramos, que é um choro de arrependimento, um choro do fundo do nosso coração, Deus ouve e Deus restaura. Então, felizes são os empáticos, porque eles serão confortados. Felizes são aqueles que choram e são empáticos. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se importar com o outro. Você se importa com o outro? Ou seja, é a capacidade de se importar com a humanidade, com as suas necessidades e seus sentimentos. Nós estamos preocupando com o sentimento, com as necessidades do próximo. Nós estamos chorando com eles. E nos dias atuais está muito difícil isso acontecer. Cada um está vivendo de acordo com o que acha que é certo. Mas Jesus, Ele quer nos ensinar que nós precisamos ter empatia, nos colocar no lugar do próximo. Muitas das vezes muitas vezes pode estar num velório e aquelas pessoas estão chorando pelo aquele ente querido que está partindo. E nós estamos tão céticos que nós não estamos sentindo a dor das outras pessoas. E muitas das vezes nós olhamos as falhas das pessoas. Mas nós precisamos entender que Jesus, Ele teve empatia. Jesus, ele chorou. Jesus, ele se colocava no lugar das pessoas. Felizes os que choram, porque serão consolados. Em outra tradução diz assim: felizes os que estão de luto, porque serão confortados. Para nós sermos felizes, nós precisamos chorar? Essa é uma pergunta. Não, nós não precisamos chorar. Isso parece estranho. Na realidade, Jesus está nos ensinando sobre o choro saudável, o choro altruísta, solidário, não sobre o choro depressivo, mesquinho e autopunitivo. Jesus está nos ensinando esse tipo de choro, esse choro que vai fazer mudança na nossa vida e na vida de outras pessoas. Devemos importar-nos com o nosso semelhante, cada um de nós. A Bíblia diz em Romanos 12:15 que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, se nós se importamos com o nosso semelhante, nós temos que, no momento de alegria, nós temos que estar alegre. No momento de tristeza, nós temos também que entristecer junto com eles. Aqueles que são egoístas, por mais que tenham um sorriso no rosto, eles são infelizes. Mas os que doam para aliviar a angústia dos outros são felizes. Quando nós estamos aliviando a angústia do próximo, nós somos felizes. É isso que o Senhor está dizendo. Agora, quando nós nos enganamos a nós mesmos, colocamos um sorriso no rosto para dizer que somos felizes, isso só engana só nós mesmos. Não engana o Espírito Santo, não engana o Senhor. Ninguém se importou tanto com a dor das pessoas como Jesus. Ele se compadecia. Jesus, ele sempre se compadeceu com as pessoas.
As pessoas que muitas vezes elas frequentam hotel de luxo, resort, parque de diversões, pode ter aquele prazer momentâneo. Elas muitas vezes, ainda que sejam milionárias, elas podem ter um prazer momentâneo, mas as pessoas que se importam com as mazelas sociais, com a destruição da natureza, têm mais chance de desenvolver uma emoção saudável, ainda que vertam lágrimas. Muitas vezes as pessoas têm dinheiro, elas usufruem de tudo na vida, mas elas não desenvolvem uma emoção saudável. Elas são, por dentro, elas são tristes. Muitas pessoas elas estão usando o dinheiro para viagens, para fazer isso, para preencher um vazio que está dentro dela. Mas esse vazio só é preenchido por Jesus. Essa tristeza que está dentro dela não vai ser as viagens, não vai ser as férias, não vai ser os lugares, não vai ser as diversões que vai mudar isso daí. Ela precisa desenvolver uma emoção saudável. Por isso, elas precisam ter empatia. Não adianta colocar um véu tampando o rosto, mas o coração está mostrando outro. Quando você abre os lábios, você vê que o que está dentro do coração é outra coisa. Os que participam de organizações como Greenpeace, Médicos Sem Fronteira, bem como os que doam seu tempo, suas habilidades, seu dinheiro para preservar a saúde humana e a do planeta, essas pessoas são felizes. São felizes porque estão fazendo algo para o próximo. Ser feliz é não ser indiferente. Se você é feliz, você não pode ser indiferente a nada. Indiferente com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você vê no dia a dia. As emoções podem se contrair ou expandir ao longo da nossa vida. As nossas emoções, ela pode ser fechada dentro de nós ou ela pode expandir. Existe diferença e sensibilidade entre as pessoas. Por isso há essa diferença, porque alguns eles retêm as suas emoções e outros eles abrem um leque para as emoções. Uns sorriem muito, outros não sorriem, mas são felizes. Mas muitas das vezes aqueles que sorriem muito, eles estão tampando algo que está dentro dele. Ele está buscando a atenção das pessoas, porque tem um vazio dentro dele. Ele precisa dessa atenção. Então, as crianças ao nascer, umas são mais sensíveis à dor, né? A cólica e a fome, e outras menos. Umas se adaptam mais e portanto são mais sensíveis à adversidade, como a solidão, a ausência dos pais, e outras menos. Então existe uma diferença de cada um. Tem criança que nasce, tem cólica, tem dores e tal, mas elas suportam essas dores. E tem outras que não suportam, elas gritam dia a dia até passar esse período. É um período que os pais também se estressam, né? Então, em tese, todo bebê nasce com a mesma capacidade de dilatar suas próprias emoções, de desenvolver suas habilidades, de amar, de se alegrar, de contemplar, de motivar, de adaptar, ousar e ser curioso, ser bem-humorado e seguro. Em tese, é assim. Todos nós nascemos assim, mas as emoções se dilatam ou se aprisionam. De cada um, ela pode dilatar e se aprisionar. As emoções são imensuráveis e misteriosas em sua plenitude. Se nós formos falar sobre emoções, nós não iremos conseguir, porque é muita coisa. Então ninguém nasce compulsivo, impulsivo, ninguém nasce psicopata, ninguém nasce poeta ou romântico. Isso vai vindo de acordo com a sua convivência, de acordo com o seu habitar natural aqui nessa terra. Em tese, essas experiências dependem não apenas da carga genética, do metabolismo cerebral,
mas especialmente de milhares de experiências existenciais arquivadas ao longo da vida. Tudo isso que nós estamos desenvolvendo, elas vão interferir nas nossas emoções. O meio onde você convive, o meio que você vive, são experiências ao longo da sua vida que vai interferir no seu metabolismo cerebral, nas suas experiências de vida. Um exemplo, os psicopatas não dilatam e não reafirmam a sua própria emoção. Quer dizer, os psicopatas não têm emoção. O psicopata ele não tem empatia. Por isso ele não desenvolve empatia, porque não tem emoção. Eles machucam, mas não sentem a dor dos outros. Existem os sociopatas, que são diferentes dos psicopatas. Os sociopatas são aqueles que transgridem as regras sociais, não necessariamente são psicopatas. Eles são sociopatas, eles vão transgredindo as regras que existem. Eles desrespeitam as leis de trânsito, colocando a própria vida em risco, explodem quando contrariados. Os sociopatas, eles burlam a lei, não obedecem lei nenhuma, eles vivem como se estivessem sem leis. Esse é sociopata. Agora os psicopatas é diferente. Eles machucam as pessoas, não sentem a dor das outras. Nem sempre os generosos são saudáveis. E isso que Jesus está nos ensinando no Sermão do Monte. Há pessoas empáticas que têm emoções doentias, pois são hipersensíveis. Existem pessoas que elas são boas, mas as emoções delas estão doentes. Essas pessoas que são aqueles hipersensíveis. Existem os sensíveis, existem os hipersensíveis. Os sensíveis se preocupam com a dor dos outros, os hipersensíveis, eles vivenciam essa dor. Os sensíveis são ótimos para os outros, os hipersensíveis são carrasco de si mesmo. Milhões de pessoas são hipersensíveis, predispostas ao adoecimento emocional. Elas são tão sensíveis que elas acabam adoecendo emocionalmente, porque elas pegam a dor dos outros. Você precisa ser empático, mas você não pode pegar a dor do outro e você tomar essa dor para você. Aí corre um grande risco de você se adoecer. Para entender o que Jesus está nos ensinando, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Precisamos aprender mais sobre o que é solidão. A solidão que existe dentro de nós. A solidão, ela é branda, estimula e ela é criativa. Ela traz criatividade na nossa vida. A solidão intensa aborta a felicidade e a saúde emocional. Tem pessoas que vivem só. Elas acabam adoecendo. Ela tira toda a criatividade da vida dela. Existem 3 tipos de solidão. Existe a solidão social. É aquela que os outros nos abandonam. Quantas pessoas hoje estão abandonando seus entes queridos? É esposa indo embora, é esposa indo embora, pessoas abandonando os filhos, pessoas abandonando os pais estão em idade avançada, os pais criaram, deram tudo para eles e agora muitas das vezes colocam num asilo. Então isso são a solidão social. A solidão do autoabandono é aquela que desistimos de nós mesmos ou nos colocamos no lugar indigno da nossa agenda. Essa do autoabandono são nós mesmos que vamos nos abandonando, vamos deixando de viver, de estar entre família. E a solidão virtual é aquela patrocinada pela natureza virtual dos pensamentos conscientes. A solidão virtual, nós temos o nosso pensamento consciente. Nós estamos vivendo, mas nosso pensamento está consciente. O primeiro e o segundo tipo de solidão são doentios.
e tóxico podem gerar depressão, pode gerar angústia, pode gerar baixa autoestima, esgotamento cerebral, que no caso é a solidão social e a solidão do autoabandono. Esse tipo de solidão ela destrói a nossa vida, ela gera depressão, angústia, a baixa autoestima, o esgotamento cerebral. Tudo isso daí acontece na nossa vida. Logo, se não aprendemos a nos esvaziar de nós mesmos e desinflar dos nossos egos, não conseguiremos viver o segundo passo, que é ser empático ou ser feliz, ou seja, nós nos colocar no lugar dos outros. Uma coisa está ligada à outra, e todas as bem-aventuranças estão interligadas. Quando nós esvaziamos, como nós somos humildes de espírito, nós esvaziamos nosso ego, aí nós choramos. Quando nós choramos, a palavra do Senhor diz que a partir do momento que nós choramos, nós ficamos manso de espírito. Depois que nós ficamos manso de espírito, nós temos sede e fome de justiça. Depois que nós temos sede e fome de justiça, nós nos tornamos misericordiosos. E depois que nós nos tornamos misericordiosos, aí nós entramos aqui no bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí nosso coração está limpo para ver a Deus. Depois de nosso coração estar limpo para ver a Deus, o Senhor diz assim: bem-aventurados pacificadores. Aí nós iremos pacificar aqui nessa terra todas as intrigas que está, nós iremos ser pacificadores. Depois de nós nos tornarmos pacificadores, aí a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguições. Nós somos pacificadores, e aí nós iremos ser perseguidos pelas pessoas que muitas vezes nós ajudamos elas, nós choramos com elas, nós ajudamos elas em tudo, e depois elas vão nos perseguir. Por que elas vão nos perseguir? Por causa da justiça, por causa do reino do céu. Nós vamos ser compreendidos por eles. Então, a emoção ela é real e é consciente. Então nós precisamos entender que nós precisamos chorar, precisamos abrir o nosso coração para nós sermos bem-aventurados. Nós precisamos chorar, porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você quer ser consolado pelo Senhor, você precisa abrir o seu coração, tirar tudo que está dentro do seu coração, porque o nosso coração ele tem muitas e muitas coisas que desagradam a Deus. Tem coisas que está dentro de mim que eu nem sei, e muitas vezes está desagradando a Deus. Por isso nós precisamos dedicar um tempo à oração, dedicar um tempo a um jejum ao Senhor. O jejum ele quebra as cadeias espirituais dentro da nossa alma. O jejum não muda a Deus, o jejum muda nós mesmos. Quando nós oramos, nós jejuamos a revelação do Senhor, o nosso espírito fica mais sensível, o nosso ouvido fica sensível para ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor, Ele disse para os seus discípulos: bem-aventurados os humildes de espírito, vocês vão ter que esvaziar do seu ego. Cada um de nós temos que esvaziar de nós mesmos, esvaziar de tudo que nós aprendemos no decorrer desse tempo que nós estamos nessa terra, para aprender de Deus, colocar coisas de Deus dentro de nós. O que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está pronunciando, pode ser coisas boas ou ruins, que vai estar alimentando a sua alma, que vai estar alimentando a sua comunhão com o Senhor. Então nós precisamos buscar ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. Então a palavra do Senhor diz assim, que nós precisamos ir nos esvaziando. O choro ele pode durar uma noite, mas de manhã vem a bonança. O choro, segundo Deus, ele provoca arrependimento.
Então é esse choro que o Senhor Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, que nós devemos chorar, que nós devemos limpar a nossa vida, nos purificar, ficar limpo o nosso coração, porque o nosso coração ele tem pedras, ele tem espinhos, ele tem amargura, dor, pecado, ódio. Então, se o Senhor Jesus ele não tivesse pronunciado o Sermão do Monte para os seus discípulos, como eles seriam limpos? Jesus estava preparando a terra do coração de cada um dos discípulos para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, Jesus falou, desde o início da sua caminhada na terra, ele estava falando para os discípulos. Ele estava ensinando e estava mostrando o que eles deveriam fazer. E aí, quando Jesus partiu, ele falou, olha, permanecei no cenáculo, permanecei em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Eles permaneceram dentro daquele cenáculo, orando, jejuando e buscando a Deus. E eles foram cheios da plenitude do Espírito Santo. Se você quer uma vida diferente, busque em oração. Busque jejuar, quebrar as cadeias do mal, quebrar todo o eu. Chore na presença do Senhor e você vai ver a diferença. Você vai ver que o Espírito Santo de Deus, ele vai te confortar, ele vai trazer paz e vai trazer as revelações. Então, as perguntas que nós estamos fazendo, não temos resposta ainda, é porque nós não estamos preparados ainda pelas respostas que o Senhor tem para nós. O Senhor, ele quer ministrar nos seus discípulos coisas grandes. Ele quer ensinar hoje para a igreja da igreja dele hoje aqui na terra coisas grandes, mas nós estamos nas coisas pequenas ainda. Porque falta de oração, falta de leitura da palavra, falta de abrir o entendimento, falta de pagar o preço. Nesses dias de oração que nós iremos fazer, esses 21 dias, meu pedido ao Senhor é que Ele mostre o caminho que nós devemos andar. Se nós estamos no caminho certo, que Ele continue aplanando os caminhos. Se nós estamos no caminho errado, se não é o que Ele tem para nós, que Ele não deixe nós seguirmos, que Ele nos mostre o caminho verdadeiro, o caminho direito, que Ele nos limpa, nos purifica, que nós possamos fazer o que está escrito na palavra do Senhor. Então, bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Nós seremos consolados pelo próprio Senhor. Ele vai enxugar nossas lágrimas. Ele vai nos mostrar o que realmente é você estar servindo a Deus, estar com o Senhor. Então, se você está passando por alguma dificuldade com a sua família, com o filho, ou talvez na empresa, na igreja, coloca nas mãos do Senhor, entrega nas mãos do Senhor, chore na presença de Deus e você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Existe muitos testemunhos de pessoas que choraram na presença de Deus e Deus mudou a história. Nós podemos falar de Ana. Ana, ela ia ao templo, ofertava ao Senhor e ela orava. Um belo dia, ela estava cheia do Espírito Santo, orou tanto que o Espírito Santo confortou o coração dela e o sacerdote chegou até ela e disse: mulher, por que você está embriagada nessa hora?
sacerdote achou que ela estava embriagada, mas na verdade estava embriagada do Espírito Santo. Ela podia ter falado para o sacerdote outras palavras, mas ela disse: meu Senhor, que ela não estava bêbada. E aí o que o sacerdote falou assim: ó, que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Então naquele momento ela queria um filho e ela recebeu do sacerdote. O sacerdote, ele abençoou a vida de Ana. Hoje você pode pedir algo para Deus, mas a bênção de Deus passa pela mão do sacerdote, passa pela mão do seu pastor. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder espiritual, e ele vai orar por você, e a bênção de Deus vai vir sobre você, sobre a sua família. É esse princípio que nós precisamos entender, que muitas das vezes nós não estamos entendendo. O Senhor Jesus, ele sempre pedia para o Pai, ele sempre ouvia a voz do Espírito Santo. Hoje Deus não vai vir na terra fazer algo. Deus tem os seus profetas, Deus tem os seus líderes, Deus tem aqueles que ele levantou para fazer a obra dele. Se você quer ser abençoada em qualquer área da sua vida, fale com o seu líder, leia a palavra do Senhor, e ele vai orar e vai te abençoar, como Eli abençoou Ana, como Jesus, ele abençoou os seus discípulos, como Pedro orava, Pedro intercedia com o Paulo. Hoje nós, os sacerdotes do Senhor, o sacerdote do Deus Altíssimo, somos nós, os pastores. E hoje nós precisamos estar pedindo a Deus, falando com o nosso líder para que ele possa interceder, que eles possam derramar sobre a sua vida a unção. Por isso nós precisamos hoje orar, jejuar e buscar o Senhor. Quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, ele vai nos revelando o segredo do reino. Felizes, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Hoje o Senhor quer consolar o teu espírito, consolar a tua alma, tirar tudo que está dentro da tua alma, que está prejudicando o seu relacionamento com Deus, está desequilibrando as suas emoções. O choro, segundo Deus, produz arrependimento. Peça para o Espírito Santo ministrar na sua vida, e todas as áreas da sua vida, as áreas emocionais, as áreas naturais, as áreas espirituais, e o Espírito Santo vai começar a fazer uma limpeza dentro do seu coração, dentro da sua alma. O Espírito Santo vai começar a purificar os teus olhos. Você vai começar a ver, olhar com outros olhos as coisas que você muitas vezes está vendo com olhos que muitas vezes não agrada a Deus. Peça para o Espírito Santo purificar os teus ouvidos, porque muitas coisas nós estamos ouvindo não é de Deus, é do mundo, é Satanás que está falando no nosso ouvido. Peça para o Senhor purificar o teu coração. Essa é a minha oração que eu vou fazer para você nessa noite. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor possa estender as tuas mãos e derramar sobre a sua igreja a bênção dele sobre cada um de nós. Feche os teus olhos aonde você está. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta noite, Pai, porque está escrito, Senhor, na tua palavra, Senhor, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo Senhor, Pai. Eu lhe peço, Senhor, consola, Senhor, o coração, Senhor, o coração daqueles que estão tristes, Pai, os corações feridos, os corações, ó Pai, que por um motivo ou outro, Senhor, entristeceram,
Em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço, Senhor, nesta noite. Entra, Senhor, com o teu bálsamo, Senhor, o bálsamo de Gileade. Vai purificando, Senhor, os corações, ó Pai. Vai purificando todas as terras do nosso coração, porque na maioria das vezes está contaminada, Senhor. Purifica, Senhor, o andar, o caminhar, Senhor, de cada um de nós. Purifica, Senhor, os olhos, os ouvidos, os lábios, ó Pai. As mãos, os pés, para que nós possamos caminhar sempre na Tua direção, Senhor. Porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor. E luz para os meus caminhos, Senhor. Ilumina, Senhor, os caminhos, Senhor, da Tua igreja, dos Teus servos, das Tuas servas, ó Pai. Que elas possam, Senhor, que eles possam, cada um deles, ó Pai, ser purificado nesta noite, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, o que o Senhor está dizendo, Senhor, no Sermão do Monte, que felizes, bem-aventurados são os humildes de espírito, Pai. Nós precisamos, Senhor, ter humildade, Senhor, esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos chorar, Senhor, na Tua presença. Nós precisamos, Senhor, cada dia mais crescer, ó Pai. Crescer na Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos capacita, Senhor, para a Tua boa obra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Senhor, na vida, Senhor, da Tua igreja, Senhor, a paz, o amor, a graça, a misericórdia, as virtudes do reino, Senhor, esteja, Senhor, com cada um que está nos assistindo, Senhor. Envia, Senhor, um anjo, Senhor, em cada lar, Senhor, que está nos assistindo. Que esse anjo vai com a espada desembainhada, Senhor. Vai cortando, limpando e purificando, Senhor, todo o ambiente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, conceda, Senhor, o desejo do coração, Senhor, da Tua igreja, o desejo do coração dos Teus filhos, ó Pai. Revela, Senhor, o segredo do reino, Senhor, para cada um, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, por esta noite e pelas vidas, Senhor, que está nos assistindo. Que elas sejam transformadas, que elas sejam cheias do Teu amor e da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Jesus Cristo. Amém.